Esse é o Amazfit Bip 6, um dos smartwatches que mais fez sucesso aqui no meu canal até o momento. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais da minha experiência depois de 2 meses de uso. E falando especificamente do Amazfit Bip 6, se você ainda não conhece, é esse smartwatch aqui. É um dos smartwatches mais cotados aí que a gente tem falado na atualidade e, na minha opinião, continua sendo uma excelente opção em custo-benefício. A marca Amazfit é uma marca muito consolidada no mercado e eu continuo achando que é um dos melhores smartwatches que tem. Mas eu vou ampliar um pouquinho mais aí a nossa análise e falar para vocês a minha experiência de utilização, baseados aí no meu dia a dia e tudo mais. E se você está chegando agora no canal, vou fazer uma breve recapitulação do que eu já falei desse relógio aqui no canal. Eu tenho um vídeo de unboxing e review, tem um vídeo também de exploração completa, onde eu mostro todos os detalhes do smartwatch, e tem um vídeo também respondendo as perguntas dos inscritos. Esse smartwatch foi o que mais geraram perguntas aí no meu canal até o momento, então eu fiz um vídeo exclusivo tirando dúvidas. Então se você tiver alguma dúvida, dá uma conferida no vídeo que vale a pena. E lembrando, galera, que eu vou deixar também os links aqui na descrição se você quiser comprar um modelo desses. Assim você pode checar todos os detalhes, fazer sua compra com tranquilidade e se comprando os links do canal, você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Bom, eu vou falar para vocês resumindo o meu dia a dia, galera. Eu utilizo basicamente para monitores de saúde, notificações e ligações, que é o que a maioria das pessoas fazem, e um treino diário, praticamente de segunda a sábado. Lembrando que eu faço treino de academia, então na academia não utilizo GPS. Então se você for utilizar, por exemplo, para corridas, tudo que eu falar baseado em durabilidade de bateria, pode considerar que é uma utilização um pouquinho menor. Não é tanta diferença, então eu vou falar para vocês daqui a pouco qual é a minha durabilidade de bateria. Considera aí um dia a menos, que já é mais que suficiente. Lembrando que é uma margem aí mais ou menos de quanto você vai ter de bateria se você tiver os mesmos padrões de utilização, beleza? E se você não é inscrito no canal, considera se inscrever e deixar o seu like, isso ajuda demais o meu canal a crescer cada vez mais. Eu vou começar falando para vocês da minha expectativa de utilização desde que eu comprei esse relógio. Nos vídeos anteriores eu falei que esse é um dos melhores smartwatches que a gente tem atualmente no mercado. Eu vou falar para vocês que eu continuo achando que é uma excelente opção. Se você for fazer uma comparação de valores, você não acha nada tão bom quanto esse aqui em questão de recursos e confiabilidade. Então eu falo para vocês que na minha expectativa pessoal de utilização, esse smartwatch ele tem uma excelente entrega, não me decepcionou em quase nada. Tem alguns pontos negativos que eu vou falar para vocês mais aí para frente do vídeo, mas por enquanto, pessoal, a minha utilização com esse smartwatch tá impecável. Gostei muito mesmo e continuo recomendando para vocês, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de detalhes da sua construção e acabamento. Por quê? Eu fiz uma mudança recentemente, até por isso que eu tô aqui com um estúdio novo. E nessa mudança, pessoal, acabei dando uma vacilada com o relógio e me surgiu um baita risco na tela. Vocês não vão conseguir ver, mas é um risco que ele tá bem aqui e é um risco profundo. Mas, pessoal, cabaçada minha, realmente eu vacilei porque eu fui fazer mudança com o relógio e acabei raspando ele na parede, beleza? Mas em geral, falando para vocês em aspecto do dia a dia, lembrando que eu não uso película porque eu realmente esqueci de colocar, é uma qualidade muito boa da sua tela e considero que ela realmente é resistente a riscos. Ainda falando sobre a sua construção, aqui na sua estrutura, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas ele tem pequenos arranhados também, mas é tudo referente aí a essa mudança que eu fiz com o relógio no pulso, acabei não me atentando, então aqui ele tem alguns riscos de uso, mas em geral a sua qualidade também é muito boa, não é nada que desabona aí o produto. E pra gente falar da sua qualidade também da sua pulseira, pessoal, está impecável, nada declarado da sua pulseira, ela continua muito boa e eu realmente insisto para vocês que essa pulseira furada, por mais que não me agrada esteticamente, é uma pulseira que para treinos ela funciona muito melhor do que a pulseira tradicional. Também na parte de trás aqui no seu sensor está impecável. É um relógio que realmente me surpreendeu demais na sua qualidade e os seus botões aqui também, galera, muito bom também. Nada a reclamar aí da sua qualidade de construção, beleza? E eu vou falar um pouquinho para vocês da sua qualidade dos seus sensores e, na minha opinião, a sua precisão. Eu vou até mostrar para vocês aqui no relógio que aqui a gente tem o histórico de treino, então geralmente eu faço treinos bem parecidos. Pode desconsiderar esses dois de cima, que são treinos que eu fiz aí para poder responder alguns inscritos, mas em geral eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então eu faço, por exemplo, treinos de 1h20, 659 calorias, treinos de 1h10, 598, 52 minutos, 418. Então vocês podem ver que ele tem uma consistência aí nos seus dados
Lembrando, pessoal, que tudo depende muito aí da sua intensidade do treino, quanto tempo você vai fazer, mas em geral eu percebo que ele tem uma grande consistência, em geral no meu treino do dia a dia, lembrando que eu faço entre 1 hora e 20 de treino, a maioria de musculação e em média entre 20 a 25 minutos de aeróbico, então é mais ou menos aí essa utilização que eu tenho. E falo para vocês aí que, na minha opinião, a precisão dos sensores é muito boa. Eu já fiz um teste também andando na rua para checar a parte do seu GPS e ele realmente marcou certinho todo o trajeto que eu fiz e a sua distância também, que eu consegui fazer a comparação. Então, falando para vocês aí, na minha opinião, a sua precisão dos sensores é muito boa também. Outra coisa que eu gosto bastante do smartwatch é a parte do treino intervalado. Realmente eu acho que isso é um grande diferencial, principalmente nesse relógio, que tem uma pegada mais intermediária. O treino intervalado não é novidade para muita gente, mas bastante gente também não conhece. Se você tiver dúvida de como funciona, vai no vídeo de perguntas lá dos inscritos que eu mostro isso em funcionamento. E se você não quiser programar nenhum treino intervalado nele, você pode simplesmente apertar esse botão de baixo, que ele já entra em modo de intervalo. Então eu acho que funciona muito bem e você pode também programar ele do melhor jeito possível. E falando um pouquinho para vocês sobre a conectividade dele com o aplicativo ou com o celular, eu tive um pequeno problema, mas eu desconfio que foi uma atualização mal feita que ele mesmo fez, porque é o seguinte, eu fiz uma atualização, 2 dias depois eu passei a ter dificuldades, então durante o dia, sem nenhuma explicação, ele deixava de se comunicar com o celular, mas depois ele teve uma outra atualização e depois disso eu não tive nenhum problema. Então eu acho que foi apenas um hotfix aí que eles fizeram. Se você tem algum problema do tipo, pode deixar no comentário também. Assim a gente pode trocar uma ideia e ver se a gente tem algum problema. E aí a gente pode de repente trazer um outro conteúdo falando dos problemas conhecidos dele. Lembrando que eu só tive esse problema temporário, então você deixa sempre o Zap ligado no seu celular, você não deve ter nenhum problema, mas se tiver aí, deixa o seu comentário que eu quero saber, beleza? E vamos falar de um dos temas mais esperados, que é a sua bateria, galera. Realmente, a bateria desse smartwatch me surpreendeu. Se você voltar nos meus outros vídeos, eu falo que não esperava mais do que 6 dias, que é algo que eu tinha ali, por exemplo, com o GTS 4, porque eu consegui na última carga dele fazer aí uma utilização de 10 dias. Então ele é quase o dobro da minha utilização que eu tinha ali com a Active, por exemplo, ou com o GTS 4. Na minha opinião, é uma bateria muito melhor e mais acertada. Pode ser pela questão dos seus recursos mais modernos, mas na minha opinião, 10 dias é muito bom e mais que suficiente para a minha utilização, beleza? E ainda falando sobre a bateria, eu vou contar para vocês como que eu parametrizei para que vocês possam ter uma referência também. Então eu tenho no seu monitor cardíaco 5 minutos, então ele faz a sua checagem automática a cada 5 minutos. Sensores de sono, como eu já falei para vocês, eu tenho a apneia de sono, então todos os sensores de sono deles são ligados. E o seu sensor de estresse também eu deixo ligado, mas sem nenhuma notificação. E o sensor de oxigênio no sangue eu deixo desabilitado, porque é um sensor que você tem que estar parado. Então eu acabo fazendo aí uma análise quando eu quero, eu ativo o sensor manualmente, mas esses são os sensores que eu deixo ligados no relógio com essas frequências. Notificações e ligações sempre ligadas, lembrando que eu utilizo mais o WhatsApp para o dia a dia, e ligações quando alguém me liga ou quero ligar para alguém. Eu ainda não consegui testar aquele recurso que o pessoal fala, que dá para você utilizar com o iOS para você responder as mensagens de WhatsApp. Tá na minha lista de vídeos a fazer também, vou fazer um vídeo falando sobre isso. E como eu já falei para vocês, um treino diário de 1h30 em média, de segunda a sábado normalmente. E aí é claro, se você ligar outros recursos ou frequências maiores, vai diminuir. Ou se você utilizar para corrida, como eu falei para vocês, pode ser que a sua durabilidade seja um pouquinho menor, mas nada que vai aí mudar de 10 dias para 2 dias. E por fim, falando para vocês do armazenamento de música, ele tem armazenamento de 500 MB para utilização. Então, para mim, o recurso de você pôr músicas dentro dele não é de grande utilidade, mas eu geralmente utilizo para controlar as músicas aí do smartphone, quando geralmente eu estou treinando, por exemplo, e uso o smartwatch para controlar as músicas e funciona muito bem de uma forma bem responsiva. Bom, eu falei para vocês agora só de pontos positivos, eu não trouxe nenhum ponto negativo até agora. E uma coisa que na minha opinião fez muita falta que eles tiraram nessa versão
é a utilização da assistente virtual da Amazon, que é a Alexa. Então eu acho que poderia ter, porque isso é muito legal quando você tem casa inteligente. Eu utilizava, por exemplo, o GTS ou o Ative para ligar a luz, para desligar a luz ou ativar alguma rotina. Então eu acho que foi uma mancada aí, eles poderiam ter mantido, mas é uma característica do produto, então não desabona, mas eles poderiam ter colocado esse recurso. E outra coisa que eu acho negativo, já comentei com vocês, a desconexão com o meu smartphone. Na minha opinião, se isso voltar a acontecer, pode ser um problema. Desde que eu tive a última atualização, eu não enfrentei nenhuma vez mais esse problema. Mas se voltar a acontecer, eu comento com vocês também em algum vídeo futuro. Por enquanto aí então, esses são os dois pontos negativos aí que eu tenho para falar do Amazfit Bip 6. E falando para vocês o meu feedback geral, na minha opinião, esse ainda é o melhor custo-benefício de todos eles. Eu já trouxe no canal a Amazfit Ative, já trouxe o GTS 4 Mini, testei também o Redmi Watch 5 Ative. Esse, na minha opinião, baseados também nas minhas pesquisas, porque eu não falo só também do que eu trago aqui. Para eu trazer um modelo para vocês, eu faço uma extensa pesquisa de modelos, o que o pessoal vai gostar que eu traga por aqui também. E na minha opinião, esse ainda é o melhor modelo que vocês podem comprar nessa faixa de preço aí entre 500 e 600 reais. Então, se você está buscando um modelo desse baseado na minha experiência, pode comprar, que é um excelente smartwatch e tem uma excelente qualidade de entrega também. Caso alguma coisa venha a mudar ou dar algum defeito, como de costume, eu já trago para vocês um vídeo também falando sobre isso. Por enquanto, depois de 2 meses de utilização, tá super recomendado, é um excelente smartwatch. E você, gostou do conteúdo? Gostou desse novo formato de vídeo? Deixa aí seu comentário, quero saber o que você achou. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.